Quaresma. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Quaresma. Hoje, né, essa data tão importante que é a Quaresma, a gente vai conhecer um pouco mais, eu vou aprender também neste vídeo. Se que é novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Vamos falar um pouquinho dessa data tão importante, a Quaresma. Então, no tempo da Quaresma é o período do ano litúrgico que acende a Páscoa cristã, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a Igreja Católica, a Ortodoxa, a Anglicana e a Luterana. Então, a Quaresma é um período muito importante. A expressão Quaresma é originária do latim, que significa quadragésima, né? Quadragésimo dia. Quadragésimo dia, o que significa 40 dias, né? O adjetivo é um período dito quaresmal, ou mais raro, quadragesimal. Em diversas denominações cristãs, o ciclo pascal compreende-se 3 tempos: preparação, celebração e prolongamento. A Quaresma insere-se no período de preparação. Então, os serviços religiosos desse tempo têm uma preparação da comunidade de fiéis para a celebração da festa pascal. Então, é um período de preparação para a Páscoa, que comemora a ressurreição e a vitória de Cristo depois dos seus sofrimentos e morte, conforme narrados nos evangelhos. Então, esse período é muito importante. Essa preparação é feita por meio de um jejum, abstinência de carne, mortificações, caridade e orações. A separação do carnaval e o período Quaresma inspira um vasto grupo, né, de tradições folclóricas, algumas oriundas de ritos anteriores ao cristianismo, referente ao pouso do inverno e posterior renascimento da primavera na Terra, no hemisfério norte. Então, e hoje, inclusive, muitas igrejas, né, comemoram com missas esse período, né, da Quaresma. Em alguns ritos, né, e denominações cristãs, o período de preparação para a Páscoa inicia 17 dias antes da quarta-feira de cinzas, chamado o Templo da Septuagésima. Nesse tempo de preparação remota, apresenta a criação, elevação e queda do homem. Falando sobre a quarta-feira de cinzas, né, é o primeiro dia da Quaresma no calendário cristão ocidental, que é o católico, né? As cinzas que os cristãos católicos recebem nesse dia são um símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão, da mudança de vida, recordando a passageira, transitória e efêmera fragilidade da vida humana, sujeita à morte. Ela ocorre 40 dias antes da Páscoa, tá? Sem contar os domingos, ou 46 dias contando os domingos. Então tem esse detalhe específico, né? Quando a gente fala desse período de 40 dias, são sem contar os domingos, né? Senão seriam 46 dias contando os domingos. Então, o posicionamento do calendário varia a cada ano, dependendo da data da Páscoa. A data pode variar do começo de fevereiro até a segunda semana de março, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana trata a quarta-feira de cinzas como um dia para lembrar a mortalidade. Missas são realizadas tradicionalmente nesse dia, para os quais participantes são abençoados com cinzas pelo padre que preside a cerimônia. O padre mancha a testa de cada celebrante com cinzas, deixando uma marca que o cristão normalmente deixa em sua testa até o pôr do sol, antes de lavá-la. Então mantém durante o dia, né, até o pôr do sol. O simbolismo relembra uma antiga tradição do Oriente Médio de jogar cinza sobre a cabeça como símbolo de arrependimento perante Deus, como relatado diversas vezes na Bíblia. No catolicismo romano, é o dia do jejum e abstinência também. Como é o primeiro dia da Quaresma, ela ocorre um dia após o Carnaval. Então, terminando o Carnaval, já entra o primeiro dia da Quaresma, tá? A Igreja Ortodoxa não observa a quarta-feira de cinzas, começando a Quaresma já na segunda-feira anterior a ela, segundo o rito, né, dessa igreja. Então, falando um pouquinho, né, a Quaresma de 2021 vai começar 17 de fevereiro, basicamente hoje, né? Em 2000, só para falar umas datas, só para ter uma ideia, tá?
De 2017, a quarta-feira de cinzas foi 1 de março. 2018, 14 de fevereiro. 2019, 6 de março. 2020, 26 de fevereiro. 2021, 17 de fevereiro. 2022 será em 2 de março. 2023, 22 de fevereiro. 2024, 14 de fevereiro. E 2025, 5 de março. Então, é entre fevereiro e março, né? É bem interessante. E após o carnaval. Então, falando um pouquinho desses 40 dias, a gente já descobriu nesse vídeo que não são 40, são 46, né? Contínuos, ou 40 sem os domingos. Tá? Os 40 dias é a 40ª expressão latina, né? Usada na liturgia denominada do período de 40 dias de preparação para a Páscoa, o que alude ao simbolismo do número 40 com o Antigo e o Novo Testamento, representando os momentos salientes da experiência da fé da comunidade judaica e cristã. O simbolismo também tem a ver com o tempo cronológico, tá? Na Bíblia, o número 40 aparece em diversos momentos significativos, né? Falando um pouquinho do número 40, né? A quaresma lembra de 40. Na história de Noé, no Gênesis, a gente vai ter, durante o dilúvio, é o tempo decorrido na arca, junto com a família e com os animais. Após os dilúvios, passaram mais 40 dias antes de tocar em terra firme. Então, 40 é muito importante, desde Noé, no Antigo Testamento. Também na narrativa de Moisés, o tempo que ele ficou no Monte Sinai, né, 40 dias e 40 noites para receber a lei, né? São 40 anos, dura a viagem do povo judeu no Egito para a Terra Prometida. Então, quando os judeus saíram, né, dessa região do Egito, né, controlado pelos faraós, até chegar à Terra Prometida, relatada em Deuteronômio, tá? 8:2, né, fala nos 40 dias. Também a quaresma lembra dos 40, no livro dos Juízes, refere-se aos 40 anos de paz de que Israel tem sobre os juízes. O profeta Elias também leva 40 dias para chegar ao monte Horebe, onde encontra-se com Deus. Então 40 também são os reinados de Saúl, de Davi, de Salomão e os 3 primeiros reis de Israel. 40 anos duram isso, né? E também 40, falando em Salmos, refere-se ao número de anos que o povo judeu caminhou pelo deserto. Então realmente o número 40 na Bíblia é muito importante, por isso esse período de quaresma, né, de 40 dias, tá? Começando-se hoje, são 46 dias contínuos ou 40 dias sem os domingos. No Novo Testamento também, Jesus ele foi levado por Maria e José 40 dias após seu nascimento para ser apresentado ao Senhor. Isso é relatado em Lucas também. Esse período de 40 dias era determinado pela lei judaica. Quando uma mulher desse à luz a um filho do homem, foi a soma dos dias para a circuncisão de Jesus. Como ele era judeu, né? Após esse parto, um período de purificação de Maria. Só então ele poderia entrar no santuário também. E Jesus, falando um pouquinho do número 40 da quaresma, antes de iniciar sua vida pública, retira-se para o deserto por 40 dias e 40 noites sem comer. Tá? Repare quanto o número 40 é importante, é um período muito importante na Bíblia, né? Durante 40 dias, Jesus ressuscitado instruiu seus discípulos antes de subir aos céus e enviar o Espírito Santo. Isso é relatado em Atos dos Apóstolos, até o século seguinte, né, o maior carnaval da Ásia fica no Oriente Médio ali. Então, falando um pouquinho da Igreja Católica, na Igreja Católica, especificamente sobre a quaresma, né, o tempo da quaresma decorre desde a quarta-feira de cinzas até a solenidade do domingo de Ramos, decorrente assim os 40 dias da quaresma. A semana que precede a Páscoa é chamada pela tradição de Semana Santa. Antes da liturgia, da reforma litúrgica, né, havia ainda períodos denominados quinquagésima, tá? Teriam outros períodos ali, né? Outra coisa, o Papa Bento XVI, né, comentou sobre isso, sobre o significado litúrgico, né, dos 40 dias da quaresma, e definiu da seguinte forma, só para a gente recordar: trata-se de um número que exprime o tempo da expectativa da purificação, do regresso ao Senhor e da consciência de que Deus é fiel às suas promessas. No que se refere aos dias e tempos da penitência, né, também é citado as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Então, a quaresma realmente é uma festa muito importante, né, e começa-se hoje, a partir de 17 de fevereiro, né, aqui, neste ano de 2021, e todo ano nós temos esse período da quaresma. Falando um pouquinho só da liturgia, né,
A gente vai ter a quarta-feira de cinzas, né? Na liturgia da quarta-feira de cinzas, abre o tempo da quaresma, não se desglória nem creio na missa, então tem esse detalhe, né? Nesse período não se desglória nem creio na missa. O nome vem das cinzas que nesse dia são bentas impostas na cabeça dos fiéis como símbolo de vida efêmera e passageira. Então, que a vida passa muito rápido, né? E realmente essa questão dessa passagem rápida da vida também. No rito de bênção das cinzas, realiza-se na quarta-feira que precede o primeiro domingo da quaresma, antes da missa principal, para logo em seguida, durante todo dia, ser imposto aos fiéis que pedirem a cinza proveniente dos ramos bentos no domingo de Ramos, tá? E também uma coisa importante, se faz no alto da cabeça em forma de cruz, né? Com as cinzas, e é dito o seguinte: arrependei-vos e crede no evangelho. Isso relata de Marcos. Portanto, tu és pó, e do pó has de tornar. Então, literalmente, até isso, né? Todos voltaremos ao pó. Essa aqui é a mensagem, até para você valorizar mais na sua vida, né? As pessoas, o amor, as coisas boas. E realmente isso é bastante importante, né? E lembrar quanto Deus é importante na vida de todos. Não é necessário que o rito da bênção e imposição da cinza seja unido à missa, tá? Pode ser celebrado sem missa. Então, falando um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho do período da quaresma, esse período tão importante, né? Para tudo, basicamente várias religiões comemoram aí. Lembrando, né? Então, sobre a quarta-feira de cinzas, é o primeiro dia da quaresma, exatamente hoje, quarta-feira, né? E a partir daí se inicia esse período de 40 dias, ou sem os domingos, ou 46 dias com os domingos. E as cinzas, né, recebem nesse dia, são símbolo para a reflexão do dever da conversão na mudança de vida, recordando a passageira, transitória e efêmera fragilidade da vida. E todos, né, a única certeza que todos têm é que todos irão morrer um dia. Então realmente isso é importante para todo mundo fazer o melhor na sua vida. Então o tempo da quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrada, né, várias igrejas cristãs, como a católica, ortodoxa, anglicana e luterana. E a expressão vem, né, relembrando, dos 40 dias, né? Então, quando fala quadragésima, significa também quaresma, né? 40 dias. E estamos entrando nesse período. Isso que eu queria trazer para vocês neste vídeo. Se é novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Esse período tão importante. Eu aprendi bastante nesse vídeo também. A ideia aqui não é aprender juntos, né? Porque tem muita coisa que acaba sendo esquecida ou pouco falada, e trazer aqui no canal, que é muito importante esse período, para a gente relembrar realmente da importância de Jesus, da importância que Deus tem na vida de todos e da efemeridade da vida, né? A vida é muito rápida e todos retornam ao pó. Então faça o melhor que você pode em todos os dias da sua vida. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!